Olá, bem-vindos ao nosso canal do YouTube que fala sobre obstetrícia, suas normalidades, suas complicações. Meu nome é Claudinei Londeiro, eu sou médico, especialista em obstetrícia, sou inscrito no Conselho Regional de Medicina do Estado do Paraná com o número 13.135. Estamos hoje com a doutora Milena Chardon, ela é nutricionista, inscrita no Conselho Regional de Nutrição da 8ª Região com o número 12.407. Nós vamos hoje conversar um pouquinho com a doutora Milena, tá, sobre nutrição infantil. Bem-vindo ao nosso canal, doutora Milena. Muito obrigado por mais essa participação. Obrigada. Tá? O outro vídeo ficou muito bom, já temos muitas visualizações, tá? Espero que esse também seja um sucesso e que ajude as nossas pacientes a entender melhor um pouquinho esses temas muito complexos que envolvem a nutrição da gestante e a nutrição infantil. Tá? Doutora Milena, quando deveremos introduzir alimentos a um bebê? Então, a recomendação é que a introdução alimentar seja feita a partir dos 6 meses de idade da criança, né? Isso se ela apresentar os sinais de prontidão, que a gente chama, que é quando ela consegue sentar com o mínimo de apoio, consegue manter o pescoço firme, tá diminuindo o reflexo de protusão da língua, que é quando ela fica jogando a língua para fora. Então, diminuindo esse reflexo, ela tá apta a receber alimentos, né? Então, é a partir dos 6 meses, tendo esses sinais do desenvolvimento. Esses pré-requisitos, então. Isso. Na média, isso costuma acontecer aos 6 meses. Coincide, um pouquinho antes, né, com um 6 pouquinho meses. depois. Isso. Ok, tá? Como deve ser essa introdução de alimentos? Porque isso é um fantasma, tá? Para os pais. Como é que deve ser essa introdução, doutora Milena? Então, hoje, basicamente, nós temos 3 métodos, né, de introdução alimentar. O primeiro é o recomendado pela Organização Mundial da Saúde e pelo Ministério da Saúde aqui do Brasil também, que é o tradicional. Então, onde você vai fazer os alimentos cozidos, vai amassar eles com um garfo, né, num pratinho para criança, as frutas também amassadinhas com um garfo, e vai ofertar esses alimentos, né? Não tem nenhuma restrição de alimentos, não tem alimentos proibidos durante essa fase. É bom que introduza, né, alimentos mais variados. O segundo método é o BLW, que significa Baby Led Weaning, ou desmame guiado pelo bebê. Então, é um método onde você visa, né, promover a autonomia da criança. Então, é a criança que vai ter a chance, né, de se autoalimentar. Então, você vai oferecer os alimentos para ela e ela mesma vai experimentar, colocar na boca, vai levar os alimentos até a boca. Então, é uma outra forma, né, respeitando o desenvolvimento do bebê e a autonomia dele também. E a introdução alimentar participativa, que também tem esse mesmo objetivo de dar autonomia para a criança se autoalimentar. Ok, nesse segundo método a criança acaba ela mesma buscando com a mão o alimento e levando à boca. Isso, tá? Não tem aquela função dos pais de ficar colocando a colher na boca, né? Na boca. Isso deve fazer uma bagunça dentro de casa, né? Faz um pouco de sujeira, de bagunça, né? Mas é bem interessante esse método também e daria mais vários vídeos aí. Ok, tá. Este alimento que é introduzido para o bebezinho são as famosas papinhas? Então, a papinha, né, a gente chama pela consistência desse alimento. Então, que é um alimento amassado com um garfo que vai ficar numa consistência de purê, né, de papa, enfim. Mas a papinha, que antigamente era feita misturando todos os alimentos juntos, batida no liquidificador, né, isso não é mais recomendado. Tá. Posso comprar pronto isso no mercado? Ou é melhor fazer em casa? As que a gente encontra no mercado, né, de marcas famosas, eu não recomendo porque a criança não vai saber qual alimento tá ali dentro, né? Então tá tudo misturado, ela não vai sentir o sabor da maçã, da banana, da pera, né, que tem dentro dessa papinha. Mas existem algumas empresas, né, alguns empreendedores já que fazem numa porção, assim, no potinho, alguns alimentos que você já pode aquecer em casa e mesmo amassar, né? Então já tem hoje algumas pessoas vendendo esse tipo de produto. A ideia é que quanto menos processado, melhor. Assim. Melhor. Ok. Você até falou um pouquinho, tá? Então, assim, não dá para pôr tudo no liquidificador. Melhor amassar parte por parte. Existe algum momento em que seria interessante fazer no liquidificador isso? Há alguma indicação para esse tipo de alimento ainda? Assim, em exceções muito específicas, né? Quando o pediatra avalia que a criança tem alguma questão anatômica, fisiológica mesmo, que não consegue receber os alimentos, né, por forma de alimentos sólidos ou de purê. Mas em questões muito específicas, a recomendação para crianças saudáveis é que seja amassado com garfo. Crianças com dificuldade de deglutição, então seria mais ou menos isso, tá? Mas sempre com avaliação desde um pediatra. Avaliação médica, isso. Ok, tá.
Você também comentou um pouquinho, mas eu gostaria de ressaltar isso. Tudo junto ou separado? Separado, sempre separado. Ok, tá? Você falou em introdução de alimentos, que ainda a Organização Mundial de Saúde, o Ministério da Saúde recomenda ainda a forma clássica. Quantas refeições no dia deveria fazer a criança? Então, a partir dos 6 meses, é interessante que ela já faça, né, ao longo dos 6 meses, já faça 3 refeições. Então, você pode escolher lanches ou refeição principal, né, mas que seja ali 3 refeições. Ao completar 7 meses, já é interessante que se inclua mais uma refeição, né, totalizando 4 refeições. E assim por diante, evoluindo para a alimentação da família, né, com os horários, enfim. O que servir nessas refeições desse lanche para a criança? No lanche, a gente prioriza as frutas, né? Então, sempre oferecer fruta, variando ali as frutas, né, ao longo dos dias. Então, você pode escolher as frutas da estação, né? Então, sempre variar as frutas, né, diariamente. Sempre uma única fruta? No dia fica até mais fácil, né? Dependendo de uma mão, por exemplo. Você vai cortar um pedaço, pode oferecer nas 2 refeições, mas é melhor, o ideal é que você varie, né, ao longo do dia. Então, mas servir sempre uma única fruta naquele momento, não 2 frutas no prato, por exemplo. Uma única fruta para ela sentir o sabor daquele alimento específico, né? E apresentar para a criança, né, o alimento. Falar, ó, esse é um mamão, tá aqui, né? Então, introduzir a alimentação para ela. Ok. Mesmo. E nas refeições, tá? O que servir na refeição para a criança? Tá. Na refeição, a gente preconiza que seja montado um pratinho contendo os grupos alimentares. Então, uma leguminosa, né, que pode ser o feijão, grão de bico, uma ervilha, uma fonte de carboidrato, principalmente de cereais ou tubérculos, né, então mandioca, batata, o arroz, um legume, então pode ser uma abóbora, um brócolis, entre outros, né, e uma carne, que pode ser frango, pode ser peixe, pode ser carne de gado, pode ser ovo, não tem restrição desses alimentos, eles podem ser ofertados desde os 6 meses. Ok. E também alternar ao longo das semanas entre os vários grupos. Isso, interessante, não precisa esperar, vou dar 15 dias esse alimento, depois trocar, não. Todos os dias pode ir variando. Ok. Há uma grande controvérsia também com relação ao leite de vaca. Posso dar leite de vaca para uma criança? A partir de que idade eu posso dar esse leite? A recomendação é que o leite e derivados, né, então queijo, requeijão, a partir de 1 ano de idade. Antes disso não é recomendado, a não ser em casos muito específicos em que a família não tem condição econômica de estar oferecendo fórmula infantil, né, antes dos 6 meses ou, né, dos 6 meses até 1 ano. E precise daí usar o leite de vaca, daí a gente faz com uma diluição, né, tudo com uma recomendação específica. Até assim. 1 ano, então, ou amamentação ou o leite de fórmula. Infantil. Ok. E iogurte, posso dar para uma criança? Porque é derivado de leite. A partir de 1 ano de idade. Então, qualquer derivado de leite de vaca a partir de 1 ano. Antes disso, não. Antes disso, não. Ok, tá? E o que você poderia orientar, tá, os pais com relação aos achocolatados, aos refrigerantes, aos chocolates, aos doces? O que você poderia falar a respeito da introdução desse tipo de alimento para bebês e crianças? Não é recomendado. São alimentos ricos em açúcar e o açúcar ele não é recomendado para crianças antes dos 2 anos de idade. E quanto mais tempo puder evitar, melhor. Porque o açúcar ele traz uma resposta metabólica para o nosso corpo que não é interessante. E isso pode trazer até um risco, né, de saúde para a criança, de desenvolvimento de obesidade e outras coisas ao longo da vida. Então não é legal introduzir esses alimentos antes dos 2 anos de idade. Nem na festinha de 1 ano, com brigadeirinho, nem um bolinho, nem danoninho, nem biscoitinho. Quem comemora o aniversário de 1 ano, então é a família, a criança não. A criança fica na frutinha. Ok, tá. Uma coisa que desde a infância a gente traz pode dar aquele bife durinho para os bebês chuparem e ficarem mordendinho? Pode, é até uma estratégia legal para a criança conhecer o alimento, né? E naquela estratégia que eu comentei no começo do BLW, então é bem comum, né, de ofertar os alimentos assim em pedaços para a criança sentir o sabor e segurar. Então pode oferecer sim, desde que numa consistência que ela não consiga arrancar muitos pedaços assim, né, para não se afogar, enfim. Mas... Tá. É possível mesclar então de certa forma um método tradicional como o da Organização Mundial de Saúde com essa segunda opção? É possível fazer assim no meio termo? É possível. É possível. Okay. Aí, na verdade, é uma mistura mesmo. Não vai nem ser um método nem outro, né? Okay. Você vai tá usando os dois. Os dois. Ok, tá? E sucos naturais, tá? Eu posso dar quando? Quais sucos são melhores para as crianças? Os sucos são recomendados a partir de 1 ano de idade apenas, né? Porque o suco, na verdade, ele concentra a fruta, né? E a fruta, ela tem frutose, que é um tipo de açúcar.
Então não é interessante você introduzir isso na criança, né, antes de 1 ano de idade. Melhor depois de 1 ano, né, sempre preferindo a hidratação da criança com a água, né? A partir dos 6 meses pode ser oferecida a água, mas o suco só a partir de 1 ano de idade. Nós falamos um pouquinho de água, tá, no vídeo anterior, sobre água mineral e água de torneira por conta do flúor. Para criança, água mineral ou água de torneira? Eu recomendo que seja água de torneira fervida. Então, ferver essa água de torneira para tirar qualquer tipo de impureza que possa ter e causar um risco na criança e oferecer essa água fervida. Ok. Por causa do flúor mesmo? Por conta, né, do flúor, né, mas a água mineral, ela tem bastante minerais que às vezes não são interessantes para criança ainda. Ok, tá? Uma outra coisa que, assim, que abala muito as famílias, e eu falo famílias porque não são só os pais que sofrem com isso, é quando a criança não quer comer, tá? Tem que forçar a comida na criança, tá? Como forçar? Como fazer quando a criança não quer comer? Tá? Então não se deve forçar a criança a comer, né? Porque esse momento da alimentação tem que ser um momento prazeroso. Se você forçar a alimentação, forçar a criança a comer, isso vai gerar um certo estresse, vai criar uma guerra dentro de casa, vai ser um momento desagradável. Então, fiquem tranquilos, né, com essa parte, porque o leite materno e a fórmula infantil, né, com as crianças que usam, vai fornecer a maior quantidade de calorias até 1 ano de idade para a criança. Então, ele vai continuar sendo o principal alimento. Então, dos 6 meses até 1 ano, é um período em que ela vai experimentar os alimentos. A quantidade ingerida ainda não é tão grande assim. Então, não se preocupem. A criança, ela sabe regular bem a sua saciedade. Então, quando ela demonstrar sinais que ela está saciada, se ela começar a virar a cabeça, começar, né, jogar o corpo para trás, é sinal que ela não quer mais. Não precisa forçar a comida. Ela não vai morrer de fome por causa disso? Não vai morrer de fome. Então tá bom, tá? Uma outra pergunta, que é uma preocupação que o mundo inteiro tem, que talvez isso poderia até ser tema de um outro vídeo ainda, é sobre obesidade infantil. Nós, no Brasil, começamos a ter esse problema, importamos esse problema de outros países, e isso começa a ser um problema bastante sério para nós. A obesidade do adulto, mas também a obesidade da criança. O que os pais poderiam fazer para tentar evitar a obesidade infantil? Como tentar manejar esse problema antes que ele aconteça? Manter a alimentação da criança o mais natural possível, né? Sem ultraprocessados, sem o açúcar, que é tão prejudicial como a gente falou. Então, priorizar sempre a alimentação natural, né? Com mais verduras, frutas, legumes, carnes. Então, sempre evitar mesmo o consumo, né, de ultraprocessados e produtos industrializados. Que isso é o principal fator, assim, para o aumento, né, da obesidade no mundo. Ok. Nessa situação, você acha que vale aquela regra do faça o que eu digo e não faça o que eu faço em casa ou não? Exatamente. Os pais têm que dar o exemplo sempre para a criança. Então, se você quer que o seu filho se alimente bem de forma saudável, dê o exemplo para ele, comendo alimentos saudáveis também perto dele, né, se alimentando de frutas perto dele, que isso vai despertando a curiosidade. Não adianta o pai se alimentar de hambúrguer, de frituras e alimentos ultraprocessados e querer que a criança coma salada, né? Então, o exemplo é tudo. Eu também concordo com você. Tá? Muito obrigado pela sua participação de novo, doutora Milena. Tá? Provavelmente faremos outros vídeos. Muito obrigado. Obrigada. Tá? Obrigado a você que nos acompanhou.